Alô, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal. Como todos os domingos, às 20 horas, nós temos o nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e é uma alegria estarmos juntos, cumprimentando os amigos, os benfeitores, as equipes espirituais, cumprimentando aqueles amigos também que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Para aqueles que desejarem acompanhar o nosso Evangelho no Lar, peguem os seus evangelhos, coloque a sua garrafinha, o seu copinho de água para ser magnetizada, e ao final também nós receberemos dos benfeitores amigos o passe magnético espiritual. Faltam apenas 2 minutinhos para as 20 horas e nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Então, muito obrigado, Leila. E agradecer também a todos vocês por mais esse encontro, já que há uma semana atrás, exatamente, no dia de hoje, estava eu hospitalizado e a Leila me acompanhando. Graças a Deus, superamos esse quadro, este momento, e aqui estamos em nome do Cristo. Porque tudo, como o apóstolo Paulo nos dizia, em tudo dai graças. Então, até para que nós não nos percamos de vista a nossa fragilidade, e às vezes nos abatendo mais um pouquinho, o orgulho, né? E às vezes um ser invisível nos bota no leito, né? Quando não nos leva ao óbito. Mas hoje eu vou poupar um pouquinho a Leila e, ato contínuo, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, que é da coleção Fonte Viva, do querido benfeitor espiritual Emmanuel, pela psicografia do Chico. A mensagem de número 94, e que tem por título Escritura Individual. É uma passagem que está lá registrada pelo evangelista Mateus, capítulo 26, versículo 26 e 56. Capítulo 26, item 56. E aqui ele diz assim: mas tudo isto aconteceu para que se cumpriam as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Emmanuel, esclarecendo, diz assim: o desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executada com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhe defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houveram semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos
para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. E, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. E assim, queridos amigos e queridas amigas, vamos neste momento nos conectando aos benfeitores que nos assistem, a cada um em seus locais onde se encontrem, chamando pelo caminho da memória aquelas imagens que eles tenham dado tanto consolo, tanto amparo, e que sejam realmente neste momento em que nós estamos na intimidade dos nossos lares, com os nossos familiares, e aí os incluímos, os familiares já não mais deste plano, para que possamos, sob a égide de nosso Mestre Jesus, franquearmos os nossos lares para a visita desses queridos benfeitores e amigos. E assim seja. Então, hoje nós daremos prosseguimento, já que a semana passada não tivemos o nosso Evangelho no Lar, não da maneira como aqui estamos acostumados, mas sabemos que cada um, por sua vez, em seus lares, realizaram essa homenagem, essa conexão com os benfeitores. Então, só para recordar, nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, que tem por título Há muitas moradas na casa do meu Pai. E aqui nós tratamos anteriormente sobre a destinação da Terra e as causas das misérias humanas. E hoje nós veremos, na sequência, já no item 8, que Kardec registra a mensagem dos instruções dos Espíritos sobre mundos inferiores e mundos superiores. Enquanto o Roberto bebe um pouquinho de água, aproveitando para cumprimentar esses amigos tão queridos, tão especiais, que foram chegando devagarinho e criando essa grande rede de conexão, de fé, de esperança. Então, prossiga, Roberto. Realmente, está perfeito, Leila. Então, no item 8, Kardec assim registrou: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referências aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Então, só para nós situarmos no nosso espaço sideral, tendo como estrela maior o nosso Sol, então nós temos também o planeta Júpiter, que assim como a Terra gravita em torno deste mesmo Sol, o astro-rei. E Júpiter, comparativamente à Terra, nós o consideramos um mundo superior. Já para Júpiter, o mundo superior será o de outras, talvez de outros sistemas solares. Então, só para ficar bem claro que Kardec coloca logo aqui, porque hoje, como tudo sempre, foi muito relativizado. E no que diz respeito ao estágio evolutivo em que nós nos encontramos, essa relativização é realmente necessária. Então, é, antes de tudo, muito relativo dizer assim: tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Na sequência, ainda diz:
Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens, ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Então, nós ainda guardamos o suficiente, que não nos detenhamos muito, mas só algumas passadas rápidas nas situações odiernas, né? Nos relatos que nos chegam e que nos impactam. Então, ainda são reminiscentes desses selvagens, das tribos bárbaras, né? Que ainda habitam entre nós. Agora, nos chamados mundos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. São aqui, podemos ver dessa forma, chamados espíritos ainda em fase embrionária, na animação do corpo físico, na conquista da razão, e que eles têm por as suas ações, rudimentos, mecanismos tão somente de sobrevivência. O seu intelecto ainda é bastante embotado. Daí essa expressão são seres portadores de modos rudimentares. Nós não temos ainda condições de fazer uma comparação com os mundos que estão acima de nós, mais evoluídos moralmente, mundos já regenerados, mundos superiores. Agora, esses mundos primitivos nós temos, porque a própria ciência humana tem todas essas pesquisas que nos mostram como que nós éramos há milênios atrás. Aqueles primeiros homens primitivos que passaram por todo aquele processo, quase como símios que nós éramos, até chegarmos ao que estamos hoje. E mesmo assim, nós ainda não atingimos, dentro do nível do planeta Terra, o nível já de uma evolução maior, porque o nosso próprio corpo físico ainda está passando por um processo de evolução. E é isso que Kardec coloca. Essas primeiras formas rudimentares não tinham beleza, porque ainda eram aqueles homens andando arqueados, muito peludos, e sem falar. Então, nós temos condições de compreender isso. Agora, a gente fica vislumbrando, imaginando, sonhando como que será um mundo superior, porque nós ainda não chegamos lá, mas vamos chegar um dia. Ok, obrigado, Leila. E teremos que fazer uma observação quando se fala em beleza, porque o conceito de beleza ele é muito elástico, né? Entretanto, quando nós vemos uma forma horrorosa de animal, nós nos amedrontamos. Instintivamente, despertam-se-nos os nossos mais aguçados sentimentos para preservar nossa sobrevivência. Então, é nesse sentido que é a ausência dessa beleza, da delicadeza. Nada a ver com a feiura, tudo bem? Ainda diz assim Kardec, a força bruta é entre eles a única lei, e é de fato. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Então, até os nossos aborígenes, né,
falando aqui das nossas selvas, nas nossas matas, desse Brasil, nós temos, sim, muitas tribos que ainda vivem em isolamento. Mas à medida que elas se aproximam da civilização, e nós temos elementos para aferir essa condição, capacidade de criação, é só lhes dar o recurso. Que Kardec diz que lá atrás ainda eles eram carentes de indústria de invenções. Hoje não. É o tal de compartilhar. Então, cabe-nos que já conquistamos essas habilidades, e a arte, a criação, criatividade, para diminuir as dores nesses nossos irmãos selvagens, que estão, como eu disse, em isolamento, e trazê-los à luz da razão, para que eles próprios possam caminhar também como irmãos em humanidade, que somos todos, e não mantê-los isolados. E aí, para fechar, Kardec ainda diz assim: este instinto, ou seja, que instinto? É aquele que faz com que eles busquem elementos para a sua sobrevivência. E esses instintos basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então, se nós nos preocupamos com as nossas crianças, em levá-las à escola, ensinar-lhes higiene, chamados aqui, entre aspas, bons modos, como seja a prática da moral, para exercitando-a, preservando o direito da coletividade, então nós também deveremos conduzir a esses irmãos, crianças ainda em escala evolutiva, para que eles possam também crescer. Então, esse é o propósito. Tem alguma colocação aí, Leila? Não. Então, para fechar, Kardec ainda diz: entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. É só a gente imaginar um edifício de, suponhamos, 60 andares. Então, tem os andares intermediários. São chamados degraus, chamadas comparativamente na escala evolutiva. Então, é difícil reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Então, nós somos todos criados e fadados. Então, essa é a única fatalidade, que é a da evolução, para que conquistemos esses degraus superiores na escala evolutiva, para nos inserirmos entre os espíritos realmente evoluídos, como aqui diz, resplandecente de glória. É interessante essa colocação de Kardec, porque nós ainda não temos condição de conseguir compreender um espírito puro que um dia foi um espírito primitivo. Da mesma forma que um homem adulto, um ser que já atingiu a maturidade, um dia foi um embrião, um dia foi uma célula que foi se multiplicando. É muito interessante isso. Ainda tem mais um fechamento? Já fechou, porque hoje só o item 8, né? Eu sei para a semana que vem iremos para o item 9. Então, amigos, com muita alegria estamos aqui juntos essa noite, cumprimentando cada um de vocês, com muito afeto, com muita gratidão nos nossos corações, e eu gostaria, inclusive, de fazer um alerta, né, para que a gente procure ao máximo se cuidar, tomem suas vacinas, busquem se alimentar bem, respirar ar puro, porque quando a gente adoece, aí custa para sarar, é muito ruim. Como custa para a gente adoece em coisa de um segundo. Eu percebi o momento que o vírus me atacou. Naquele momento eu percebi. Mas
depois, para a gente recuperar de novo a saúde, como custa? Nossa! Então, se cuidem bem, se alimentem bem, tomem suas vacinas, deixem as vacinas em dia, porque ela pode não evitar totalmente, mas já contribui bastante. Todo tipo de vacina, porque se existem as vacinas é porque Deus permitiu que elas existissem para o nosso bem, não é só bebezinho e criança que deve tomar vacina, mas cumprimentando todos que aqui se encontram, nós vamos convidar vocês hoje, nós vamos colocar uma música e cada um vai criar essa grande corrente agora e vai receber, inclusive, o passe magnético e vai receber também a água magnetizada. Como nós estamos com um pouco de dificuldade para poder falar muito, porque senão daqui a pouco a gente começa a tossir, então cada um agora vai mentalizar, vai orar, vai agradecer, vai pedir, vai louvar, vai reclamar, tudo que tiver direito enquanto a música toca. É a nossa proposta da noite de hoje.
Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. Com gratidão em nossos corações, convidamos a todos a abrirmos os nossos olhos, nos situarmos novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus possa nos acompanhar durante todo o transcorrer desta semana. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, com as bênçãos de Deus, com o amparo da espiritualidade maior, amanhã estaremos juntos na nossa palestra semanal, segunda-feira, 20 horas, Facebook e Instagram. E quem desejar encaminhar alguma mensagem, encaminhe para o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD é o 19, DDD 19, e o celular é o 99-456-4473. Saúde, paz a todos, um beijo, um ótimo final de domingo para todos vocês. Então, fazendo minhas as palavras da Leila, cuidados, né? Nós estamos aí diante sob a influência de uma massa de ar polar muito fria, atípica até para a época do mês, no final de agosto. Então, muito cuidado, sobretudo agasalhem os seus sistemas respiratórios, né? Quem gosta, e é muito interessante, fica chique, né? Botar aí um cachecol, né? Aquele xadrez muito bom. E manter-se ao abrigo, né? Fugindo das correntes de ar e, sobretudo, se hidratando bastante, apesar do frio, porque é um erro, porque está frio, às vezes não bebe água. É preciso hidratar sim, e cada vez mais. Então, com essas lembranças, né, e esses votos de saúde para todos nós, esperando também que essa semana que se inicia amanhã seja pródiga em realizações e, sobretudo, na preservação da nossa paz íntima. Então, até o próximo domingo, se assim Deus o permitir.